Legal, pessoal, a gente está aqui gravando o podcast, né? A gente tem aqui a gente está gravando um pouco de imagens sobre a gravação do podcast, mas basicamente, se você quiser assistir essas imagens, vai lá para o YouTube, a gente vai pôr todos os episódios lá. Você deve estar escutando aqui pelo Spotify, por outros canais aqui de podcast. Então seja bem-vinda, esse é o nosso 5º episódio do nosso podcast, que é Pergunte ao Doutor, que é a 2ª temporada do nosso podcast já famoso, chamado Café com Fertilidade. Então sejam bem-vindos e vamos lá para mais uma pergunta e vamos explicar algumas coisinhas. Doutor, depois de todos os processos de hormônios, captação de óvulos, captação do espermatozoide, quanto tempo demora para implementar o embrião na FIV? Legal, pessoal. Pô, boa pergunta. Assim, timing é uma coisa super importante em FIV, né? A paciente está perguntando exatamente quanto tempo demora para cada etapa ali dentro da fertilização in vitro. E pelo que deu para entender aqui da paciente, a paciente já fez todo o processo, porque existem todos os exames, precisa de indicação da FIV, precisa estimular, né, tomar os remédios da FIV, aspirar os óvulos. Então, um pouco do passo a passo que ela falou aqui. Existem começar o tratamento, a paciente começa normalmente o tratamento menstruada, depois ela começa a tomar os remédios de estímulo ovariano e depois tem a aspiração de óvulos. Isso tudo dura uns 18 dias mais ou menos, uns 14 dias vai. Depois tem a evolução do embrião e até formar o blastocisto, depois congelar este embrião. Bom, o que deu para entender é que ela fez um processo de fertilização e congelou todos os seus embriões. Então existem aqui 2 tipos de caminho. O primeiro caminho é transferir embriões no mesmo ciclo que estimulou, chamado de transferência a fresco, e também existe um segundo caminho chamado de congelamento de embriões, ou congelar todos os embriões, chamado de freeze-all, ou seja, congelar todos os embriões para engravidar depois. O que deu para entender da pergunta da nossa seguidora aqui, da nossa ouvinte, quanto tempo demora, então, depois que fez todo esse processo, que o embrião está guardadinho lá para transferir o embrião. Então, algumas coisas. A paciente começa de novo um processo chamado de preparo de endométrio. Ela começa a preparar o endométrio ali com remédios via oral. Vai tomando os remédios. Este processo demora uns 12 dias, de 10 a 14 dias para fazer o primeiro ultrassom. Quando ela faz o primeiro ultrassom, tem algumas coisas aqui. O endométrio pode estar bonitinho, e se o endométrio estiver bonito, ela começa a progesterona para transferir o embrião 5 dias depois. Combinado? 5 dias depois do início da progesterona, ou seja, o endométrio dela vai estar no blastocisto e o embrião dela vai estar em blastocisto. Então, do início do preparo de endométrio, lembrando que o embrião está congeladinho lá, até a transferência de embrião demora uns 18, 19 dias, dependendo em que dia da semana que cai, e depois tem mais 9 dias para fazer o exame de gravidez. No geral, um tratamento de fertilização, mesmo a aspiração e mesmo a transferência, duram em torno de 30 dias, do começo até o final. 30 dias é o caminho normalmente que se toma, que demora para fazer o tratamento do começo ao fim. Combinado? Acho que era essa a pergunta dela. Já congelado, então, algumas coisas podem atrapalhar. Por exemplo, você aspirou, ainda tem muito folículo no ovário, pode ser que seu médico pule um mês para começar o preparo de endométrio, mas no geral, quando você começa a preparar endométrio, esse tempo é de 30 dias, mais ou menos. Combinado? Do início do preparo de endométrio até o resultado de gravidez, se você está grávida ou não. Pessoal, muito legal estar acompanhando vocês aqui no nosso Café com Fertilidade, né, o nosso podcast. A nossa primeira temporada, só para lembrar para vocês, a primeira temporada foi a temporada onde a gente gravou todas as histórias das pacientes que fizeram tratamento, algumas histórias de vida ali, vale a pena voltar e escutar a nossa primeira temporada, tem bastante história legal, e a gente começou agora que é respondendo as perguntas das pessoas em forma de podcast, tá bem legal, e provavelmente vai ser uma temporada mais longa, onde a gente vai gravar uma série de coisas aí para vocês. Fechado? Um abraço, vejo vocês por aqui, vejo vocês no canal do Mundo FIV e segue a gente também lá no Insta, que a gente posta coisa diariamente, que é @Dr. Luiz Pina. Um abraço.